Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus, sejam bem-vindos. Bem-vindo, Viviane. Deus seja louvado, minha irmã, por tua vida, pela tua presença aqui conosco. Louvado seja Deus. Bem-vindo, Rafaela. Alô, amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a mais uma noite especial, né, onde temos uma realização de uma série de lives, onde traremos para cada um de vocês, para nós, para toda a família carismática da Diocese de Nazaré, o resgate, resgatando a identidade da RCC para a nossa vida. Isso com os elementos, né, básicos, base da nossa vida, da nossa identidade de grupo de oração enquanto Renovação Carismática. Bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a você, né? Vamos convidar aqui o nosso irmão que vai participar conosco, que vai estar conosco aqui, convidado especial, né, que a gente vai chamar aqui para estar conosco. E hoje à noite, né, semana passada tivemos a primeira live da série, né, Resgatando a Identidade da RCC através do louvor, né? Foi muito bem, foi uma bênção, né? Aprendemos, né, aquilo que de fato é nossa identidade e, sobretudo, vivenciamos a intensidade do louvor em nossa vida. Como é bom louvar a Deus e extrair isso de dentro do nosso interior para fora, em nosso grupo de oração. E foi muito bom a primeira live. Essa segunda live teremos, né, o tema Resgatando a Identidade da RCC através da Palavra de Deus. E nosso convidado a gente vai chamar aqui, né, para participar conosco. Nosso irmão, né, que eu vou deixar ele ficar super à vontade para apresentar. Eu não vou nem falar o nome dele. Boa noite, né? O pessoal que está entrando é Edna, né? Quero mandar um abraço. Olá, meu irmão, seja bem-vindo. A paz de Jesus. Né? Não vou falar o nome dele, né? Sei que algumas pessoas já o conhecem, mas vou deixar ele super à vontade para ele se apresentar. Antes eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão já presente, de cada irmão que já se encontra aqui conosco, né? Nininha está aqui presente, Maria, tantas pessoas. Louvado seja Deus. Irmãos, quero pedir a você que desde já você já vai no aviãozinho, vai convidando os irmãos para essa live, vai chamando os irmãos para essa live, acorda o servo de grupo de oração que nesse momento pode estar dormindo, voando, ou sem saber o que fazer, ou até mesmo sem uma ocupação. Manda no aviãozinho para ele, vai bem embaixo aí no seu celular, manda a solicitação para que ele venha participar dessa live, para o seu servo de grupo de oração, você que é coordenador de grupo de oração, que se encontra já presente aqui nessa live. Eu convido a você, em Cristo Jesus, chamai esse irmão para perto de nós, para participarmos e vivenciarmos, né, nessa noite tão especial que será para cada um de nós. Então, a palavra de hoje, né, o tema de hoje, como já falei, estaremos com o tema Resgatando a Identidade da RCC através da Palavra de Deus. E eu quero convidar, já convidei nosso irmão que está aqui conosco, ele vai se apresentar. Segura só um pouquinho aí, meu irmão. E também eu quero especialmente convidar, né, desde já, nessa simples e humilde oração, a intercessão de São Jerônimo. Né? São Jerônimo, que é um grande homem da Palavra de Deus, e eu trago aqui, né, pedir a intercessão dele, trago também uma linda mensagem dele para a gente iniciar essa live. São Jerônimo usava muito essa frase, ele falava muito essa frase. Ele dizia: quem ignora as Sagradas Escrituras, ignora a Jesus Cristo. Então, é dentro dessa palavra, dentro dessa mensagem, que a gente possa acolher e resgatar a identidade da RCC através da Palavra de Deus. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Jerônimo, rogai
por nós. E eu quero pedir a você que já está aí conosco, você que está chegando na live, eu quero pedir a você para colocar, né, daí, impor suas mãos sobre o nosso irmão. Vamos, né, de uma forma carinhosa, acolher ele, né, colocando desde já, pela intercessão da Nossa Senhora, nos braços de Nossa Senhora, para que Deus fale através dele para cada um de nós nessa noite e venha trazer aquilo que é a nossa essência de família carismática. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique super à vontade para se apresentar e falar a esse povo maravilhoso. Boa noite, meu irmão. Paz de Jesus, o amor da Virgem Amém. Maria. Boa noite ao pessoal da Diocese de Nazaré, todo o povo da Diocese de Nazaré, esse povo de fé. Então, eu me chamo Wellington Carvalho, participo da Renovação Carismática Católica há 13 anos. Estamos há 13 anos na caminhada. Por esse tempo, o Senhor nos chama a coordenar o Ministério de Pregação no estado de Pernambuco. É uma missão, né? Servir a um estado com tantos pregadores, um estado com tantos frutos. É uma missão que a gente só consegue se for mesmo pela graça de Deus. E por isso que nós assumimos, pela graça de Deus. Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? E é uma alegria. Quero primeiramente agradecer a vocês o convite para estar com vocês nessa noite, para partilhar da palavra de Deus. As pessoas que me conhecem mais de próximo sabem disso, mas eu sempre gosto de dizer, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela palavra de Deus. Amém. Porque eu sou fruto de uma pregação, né? Minha vida, eu cheguei num grupo de oração, eu digo sempre que eu não estava no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo, eu cavei mais um pouco. E eu cheguei num grupo de oração, meio que eu fui empurrado para dentro de um grupo de oração, né? E eu me deparo no grupo de oração, a primeira coisa que eu me deparo é com o ministério de música, louvando a Deus com a palavra. Eu nunca tinha visto aquilo na igreja. Eu ia às missas, aquele católico que só ia à missa de morto e defunto, né? Missa festiva. E me deparo com aquela realidade que eu não sabia que existia aquilo na igreja. Eu já ali sou muito tomado, tocado por aquelas palavras daquele ministro de música, e logo depois vem o pregador, e o pregador simplesmente começa a narrar a minha vida a partir de uma pregação, onde ele pregava a verdade de João Batista que denunciava o pecado de Herodes, e era justamente o pecado no qual eu estava mais atolado, que era o adultério. Então, a primeira coisa que eu senti naquele grupo de oração, quando eu vi aquele irmão pregando, 2 coisas eu tive certeza naquele momento. A primeira coisa, eu precisava mudar de vida. E a segunda coisa, naquele dia eu disse, eu quero ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Eita glória! Amém! Então, por mais que eu quisesse, eu não poderia não amar a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus pregada com poder e com unção, encontrou um homem que estava com seu casamento acabado, com sua vida acabada, sem sonhos, sem perspectivas, tomado por vícios e por pecados, sem merecimento algum da minha parte, sem mérito nenhum, sem eu ter feito nada para atrair o olhar de Deus. Naquela pregação, eu me senti não acusado, não me senti em nenhum momento acusado. Senti-me convencido pelo Espírito, porque é o Espírito quem convence a gente do nosso pecado. E naquela pregação eu tive essas 2 certezas. A primeira eu disse, eu preciso mudar de vida, minha vida está errada. E a segunda eu disse, eu vou ser pregador da palavra de Deus. Então, eu tive, Júnior, ao longo da minha caminhada, experiências fantásticas com a palavra de Deus. Eu sou tem pessoas que têm muito mais tempo de caminhada do que eu tenho apenas 13 anos de caminhada. Então, eu trouxe uma palavra para que nós pudéssemos partilhar ela hoje,
falar dessa palavra para vocês. E eu queria pedir só que vocês pegassem a palavra, mas que vocês, por favor, não lessem, não adiantassem, até que muita gente já conhece essa palavra, já sabe ela de cor, mas Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, eu queria só que você pegasse, mas que você não lesse por um instante, porque essa palavra ela marcou um momento muito importante da minha caminhada. Amém. 2 anos depois de estar caminhando num grupo de oração, minha vida vira de perna para o ar. Eu saio da minha cidade com desejo de abrir um comércio para mim. Eu sou profissional no ramo automotivo, eu trabalho com oficina mecânica. E eu tinha um trabalho bom na minha cidade, estava estabilizado, um bom salário, a 5 minutos de pé de casa. Vida se encaminhando, tudo direitinho. Eu tinha acabado de conhecer Jesus, aquele coração repleto da graça de Deus, a família sendo transformada. E aí o Senhor me vem e me diz que quer que eu vá abrir o meu próprio comércio, que quer que eu vá para outra cidade. E eu começo, então, tudo que eu vou fazer, cada passo que eu vou dar, eu começo indo na palavra, recorrendo à palavra de Deus. Então, eu saio da minha cidade, Afogados da Engazeira, de onde eu nasci e me criei, e venho para São José do Egito, onde eu moro hoje. Apoiado nessa palavra de Deus, nessa promessa de Deus, eu chego e quando eu chego, eu começo a ver tudo o que... A primeira missa que eu participo aqui nessa cidade, quando eu estou na igreja, na procissão de entrada, quando o padre vem entrando, eu nunca esqueço isso, a primeira missa que eu participo, uma voz grita dentro do meu coração, nessa cidade tem um povo numeroso que me pertence. Eu Eita, comecei a glória a entender Deus. que não tinha a Ednaldo, ver com empresa, não tinha a ver simplesmente com trabalho, tinha a ver com o projeto de Deus. Então, Ednaldo, apoiado nessa é, palavra... Ednaldo, só um minuto. É importante frisar, né, essa sua colocação inicial. E também, né, aos irmãos, a todos que já se encontram aqui, né, tantos coordenadores que já se encontram presentes aqui, entraram, né, Francisco também, né, que já lhe acolhe, também está aqui conosco. Ele até ia entrar antes, né, não pôde porque Abraço. estava numa reunião, né, da escola e não pôde, né, mas já se encontra aqui, está acolhendo a você, a todos os coordenadores, nosso coordenador Francisco, né, dando um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, né, e eu quero frisar não só esse acolhimento, mas assim, chamar todos os irmãos que já estão presentes nessa live, né, que estão chegando, a importância da palavra de Deus em nosso grupo de oração. Como do nosso irmão começou falando que a vida dele, né, foi fruto de uma pregação, né, de um momento onde a palavra de Deus ela foi sendo proclamada na vida do nosso irmão, que hoje é o nosso convidado para a série, né, de lives Resgatando a Identidade da RCC, com o tema de hoje através da palavra de Deus. Então a gente possa prestar atenção, coordenador de grupo de oração, você servo de grupo de oração, coordenador de ministério, que já se encontra aqui conosco, a importância da palavra, independente de qual seja o seu ministério. Mas nós devemos acolher a palavra de uma forma especial, porque a palavra era o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, com muita atenção, com muito carinho, vamos acolher aquilo que Deus já está falando através do nosso irmão, né, Wellington. Fica à vontade, meu irmão, pode prosseguir. Então, como eu ia dizendo, Júnior, então eu venho para São José do Egito e, apoiado nessa promessa de Deus, o fato é que, do ponto de vista da minha empresa, que eu tanto ansiava em trabalhar para mim mesmo, as coisas começam a dar muito certo. Eu fui muito bem acolhido aqui. Logo também o padre me vê na missa sem nunca ter me visto, me chama para conduzir uma adoração, né? E as coisas vão se encaminhando. Eu decido então em 2010, exatamente há 10 anos atrás, final de 2009, decido trazer minha família. Eu na época só tinha eu, minha esposa e uma filha, decido vir morar em São José do Egito. E aí o que acontece é que às vezes as pessoas pensam que servir a Deus não traz dificuldade. Eu tenho muita pena de quem se afasta da igreja, do grupo de oração na primeira dificuldade, porque as dificuldades, meus irmãos, elas são um grande presente de Deus para nos forjar. As dificuldades, elas forjam profetas. As dificuldades, elas forjam homens e mulheres com têmpera, homens que vão resistir às investidas do mal. Então, não fuja no primeiro
na primeira dificuldade, não fuja na primeira cara feia, não se entregue na primeira queda, meu irmão. Faça como Wellington, Jesus, levante e continue carregando a cruz. amém. Não É é? verdade, meu irmão. Essa colocação que você está fazendo, por incrível que pareça, ontem o Senhor me falou, né, das seguintes formas: quer mudança, tem que viver o processo. Né? E a gente quer mudança na vida da gente, mas não quer viver o processo. E é isso que você Não está tem como. colocando, essa colocação. Né? É o sair, o viver o processo, é entrar dentro daquilo que Deus vai realizar. E para entrar, você tem que querer. Pois se não tiver o processo, se você não viver o processo, não vai ter mudança. Não é isso, meu irmão? Bendito seja Deus. Eu louvo a Eu Deus, digo viu? às pessoas sempre. Eu digo às pessoas sempre. Para uma vida nova, hábitos novos. A gente não pode querer uma vida nova com nossos hábitos velhos, preso àquilo que nós queremos ter sempre, não é? Então, quando minha esposa vem para cá, o que acontece é que minha esposa ela não se adapta à cidade. Minha esposa ela começa a ter algumas crises de choro, junto com minha filha. Eu chegava do trabalho, trabalhava o dia inteiro. Quando chegava do trabalho, minha esposa estava no canto chorando, minha filha estava no outro. E essa situação ela perdurou por mais ou menos 3 meses. Foram 3 meses de muitas dificuldades. Nós íamos à igreja, tinha um grupo de oração na cidade, nós íamos ao grupo de oração, mas as coisas, elas simplesmente, do ponto de vista desse relacionamento, ela não caminhava. Minha esposa não conseguia se adaptar. Então eu começo a pensar em voltar, né? A gente quer voltar lá para Emaús. Eu penso em voltar, né? Mas apoiado naquela palavra de Deus, eu dizia, meu Deus, eu não posso voltar assim, porque a empresa está dando certo, o Senhor me fez uma promessa. E então eu faço uma oração ao Senhor no meu trabalho. Eu digo para o Senhor, um dia muito angustiado no meu trabalho, eu digo para ele, Senhor, se foste tu que abriste esta porta para mim, pelo amor de Deus, intervém, porque eu já não suporto mais essa situação. E eu disse a vocês, eu trabalho com oficina, eu pego o carro de um cliente, vou fazer um test drive nesse carro, e quando eu estou na rodovia fazendo o test drive, o que ocorre é que um caminhão de boiadeiro atravessa na minha frente, e atrás, bem grande, escrito nesse caminhão, estava lá Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eu não entendi, porque nós somos lentos às vezes para entender. A gente pede para Deus falar e quando Deus fala, a gente simplesmente parece que não entende. Então eu volto, mais um dia de trabalho, quando eu vou chegando em casa à noite, meu coração é tomado por uma grande tristeza, porque eu já sabia o que eu encontraria. Minha esposa chorando, minha filha chorando, e aquele ambiente que não era favorável. Então, quando eu cruzo o batente da porta de casa, eu digo, Senhor, mais uma vez, Senhor, eu te peço, lembra-te de mim, se foi tu que abriste essa porta. E o Senhor fala no meu coração, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. E aí eu pego a palavra, corro para o quarto, eu pego a minha palavra, e eu quero que você leia comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, a palavra vai dizer, conheço as tuas obras. Meu irmão, Deus conhece as nossas obras. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece as suas lágrimas, Deus vê a sua oração, Deus sabe o que você está passando. E aí o Senhor diz, eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu Amém. proclamo essa palavra no quarto de casa. Eu oro com essa palavra, eu vou até onde está minha esposa, proclamo essa palavra, oro com essa palavra, e como que em um milagre, somente pelo poder dessa palavra, que é viva, que é eficaz, que é o próprio Jesus, as coisas modificam-se inteiramente. E tanto se modifica que nós já estamos aqui há 11 anos. Porque a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, ela tem o poder de modificar as situações, meus irmãos. É por isso que nós não podemos abdicar disso, irmãos, no nosso grupo de oração. Nós precisamos ter zelo com a pregação no grupo de oração. A pregação no grupo de oração não pode vir da cabeça de uma pessoa. Ela precisa ser discernida por quem compete discernir. A palavra do grupo de oração não pode ser inspirada. Esses tempos atrás aí eu fui a um grupo de oração, irmão.
E a pregação, ela não foi sobre a palavra de Deus, ela foi sobre o livro Pequeno Príncipe. O pregador passou meia hora falando sobre o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe não morreu numa cruz por nós, irmãos. O Pequeno Príncipe não passou o sofrimento por nós. Quem morreu numa cruz é isso que salva as pessoas. É o anúncio do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso que salva as pessoas. É isso que tira um homem que estava sujo no lamaçal do pecado como eu e coloca de pé, restaura e dá uma vida nova. É isso. Então nós temos que ter zelo com a pregação no grupo de oração. Nós não podemos pregar qualquer coisa. Quem participou do congresso online viu o padre Antônio José dizendo: Jesus é a eterna novidade. Eu posso falar de cura no grupo de oração, devo falar, apontando para Jesus. Eu posso falar de perdão, devo falar, apontando para Jesus. Jesus é a eterna novidade. Ele é a palavra que se fez carne. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para que nós pudéssemos pensar a respeito do grupo de oração. A pregação no grupo de oração, meus irmãos. Eu trouxe uma palavra do Papa Francisco na Evangelii Gaudium. O Papa Francisco diz assim: a confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ativa e criativa. Implica oferecer-se como instrumento com todas as capacidades para que possam ser utilizadas por Deus. Agora, olha o que o Papa diz para nós pregadores. Um pregador que não se prepara não é espiritual, é desonesto e irresponsável quanto aos dons que Deus lhe deu. A pregação no grupo de oração precisa ser rezada. O pregador precisa... Sabe, irmãos, quando eu rezava com essa palavra, sabe o que era que o Senhor dizia para mim, irmão? A pregação no grupo de oração é a final de Copa do Mundo para o jogador de futebol. A pregação no grupo de oração é o domingo de corrida para o piloto de Fórmula 1. A pregação no grupo de oração é a noite da estreia de um filme para um ator. A pregação no grupo de oração deve exigir de nós todo esforço, buscar conhecimento, rezar, nos prepararmos, fazer a nossa preparação espiritual, porque nós vamos pregar para um povo que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém. Então nós precisamos, irmãos, ter dimensão do chamado de Deus para nós. Então, quando eu tenho dimensão disso, quando eu me preparo, quando eu escuto, olha, irmãos, eu aprendi uma coisa muito importante. E aprendi com a renovação carismática católica. Nós não podemos nos enviar em missão. Nós não podemos pregar coisa da nossa cabeça. Nós devemos ser obedientes ao ponto de deixar que o núcleo de serviço a quem compete reze, discirna a palavra, nos diga, olha, o Senhor falou isso. É claro que nós podemos participar disso. Mas nós não podemos simplesmente sair por aí dando conteúdos para as pregações, porque nós somos servos. E o servo faz o que o Senhor manda. Então, a primeira coisa, uma vez discernida a palavra, eu preciso me preparar, eu preciso dar tudo de mim. Sabe, irmãos, eu preciso estudar como se depender só de mim e rezar como se depender só de Deus. Amém. Dar tudo para mim, dar o melhor para Deus, para que Deus possa dar o melhor. Eu louvo a Deus até hoje pela vida daquele irmão que pregou aquela palavra, naquela noite no grupo de oração Sagrada Família. Segunda coisa, o grupo de oração, a pregação no grupo de oração, ela necessita de uma preparação por parte daqueles que vão introduzir a palavra no grupo de oração. Esses dias, eu estava em visita, não esses dias, eu sempre digo esses dias porque meus dias são muito longos, mas esses tempos eu estive em missão e eu fui a uma cidade pregar, e aí a pessoa que estava conduzindo, ela mal deixou eu entrar na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu cheguei na hora certa, ela me empurrou no meio do povo e me entregou o microfone e disse, agora conduz a oração.
e agora pregue para o povo. Nós não fazemos isso com as pessoas. Ali, aqueles corações estão sedentos da palavra. Nenhum agricultor semeia sem antes preparar a terra. A terra precisa ser preparada. O coração do povo precisa ser preparado para acolher a palavra. Nós chamamos isso na renovação carismática de... A palavra é feia, né? Mas o sentido é bonito. Interministerialidade orgânica. Os ministérios que funcionam entre si. A música que prepara para a pregação que reza com a música e reza com a palavra. Isso tudo, minha gente, cria um terreno fértil, um campo pronto, que a gente olha e os frutos, eles vêm quando nós somos fiéis a isso. Os frutos, eles vêm porque Deus é fiel. Então, verdade. O pregador precisa estar atento. Pode falar, Júnior. É verdade, meu irmão. Quando você fez essa colocação em que os ministérios eles precisam, né, estar atentos, porque a palavra de Deus, ela não só é pregada, ela não só é expressada quando o pregador inicia a pregação, mas a palavra de Deus ela é pregada a partir do momento até mesmo que o irmão está acolhendo aquele que chega, né? É o seja bem-vindo, é o irmão que está acolhendo, é o momento em que começa o louvor, a oração, ou seja, o ministério de música quando canta, a palavra está sendo pregada. Então, é preciso ter essa interação, essa conexão enquanto ministério, nessa palavra bem bonita que você falou aí, que não deu para mim pegar direitinho, não? Eu acho feio. Enorme, né? É preciso que todos os ministérios estejam todos unidos, né? Como você bem colocou, e de fato, né? Essa fecundidade, ela se dá pela a junção de todos os ministérios. E é aí que o Espírito Santo faz toda a penetração e gera Jesus na vida de muitos irmãos. Amém. Muito, muito bem colocado, muito lindo. Pode continuar, meu santo, viu? Isso é o grupo de oração. Quando nós falamos em resgatagem, resgatar não é criar coisa nova, não. Né? Resgatar é o que nós tínhamos e tomar de volta porque nós perdemos em um dado momento. Nós perdemos isso em um dado momento. Não sabemos bem ao certo por quê, mas algumas coisas, Vinícius fala que o grupo de oração ele é o cartão de visita do nosso movimento. E se é o grupo de oração é o cartão de visita, o que é que nós estamos dando para as pessoas? Qual é a imagem que as pessoas têm de um grupo de oração? Da minha diocese, da sua diocese? Eu lembro, eu não sou muito, repito, não sou velho de caminhada, mas quando eu comecei a participar de grupo de oração, nós não chamávamos nem grupo de oração. Dizia, hoje nós vamos para o grupo de louvor. Vai ter louvor Zezé, hoje. Né? Zezé falou isso, né, na live passada. Vai ter louvor hoje. Isso, vai ter louvor, né? Perguntava, vai ter louvor hoje. A gente dizia, vai ter louvor hoje, porque nós somos o povo do louvor, minha gente. E uma coisa que nós precisamos retomar urgentemente nos nossos grupos de oração é louvar com a palavra, meus irmãos. É louvar com a palavra, pegar um trecho bíblico. Ministros de música que estão nos assistindo agora, intercessores, nós precisamos retomar essa prática, unir essas duas armas poderosas, louvor e palavra, palavra e louvor para a glória de Deus. Amém. Nós precisamos retomar isso. Então, nós precisamos, retomando os pontos, uma pregação que foi discernida, que foi fruto de uma escuta. Esses dias aconteceu algo interessante no nosso grupo de oração. Enquanto nós rezávamos no núcleo pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor nos deu uma palavra de Josué 1, aquela palavra que todos nós conhecemos. E louvamos a Deus com aquela palavra. A pregadora que ia pregar estava lá, por sinal era minha esposa que ia pregar no dia, rezamos por ela. E quando ela prega, no final a nossa reunião é na quarta, na outra segunda o grupo de oração. Quando termina o grupo de oração, uma pessoa me procura e diz, meu irmão, eu estou encantado, porque eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, mas eu passei por 3 grandes tribulações na minha vida. Nas 3 vezes que eu passei,
Deus usou alguém para falar comigo justamente essa palavra de Josué 1. Então, veja quando nós paramos para escutar o Senhor, quando nós nos desprendemos, não queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer a vontade do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela realmente alcança o objetivo que é proposto para ela no grupo de oração. Então, a palavra discernida, uma preparação, uma pregação que foi bem preparada, que foi rezada, que foi profundamente mastigada pelo pregador. Hoje o Senhor colocava no meu coração pela manhã isso, que a nós pregadores o Senhor deu uma missão. Extrair da palavra de Deus coisa que outras pessoas não conseguem extrair. É para isso que nós pregamos, porque tem coisas da palavra, mistérios, segredos que estão ali embutidos dentro da palavra de Deus, que foram aos pregadores que estão aqui me ouvindo, por nós que estamos aqui, que o Senhor deu a graça de conhecer esses mistérios, esses caminhos da palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Amém. Terceiro ponto. Uma pregação cheia do poder de Deus. É isso que as pessoas necessitam. É isso que os nossos grupos de oração precisam. Uma pregação cheia do poder de Deus. Ué, como é que uma pregação vai ser cheia do poder de Deus? Quando Deus conhece as nossas obras. Quando Deus sabe que nós pregamos exatamente o que nós vivemos. Quando você tem autoridade, meu irmão, não há nada mais forte no mundo espiritual do que a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é para quem vive o Evangelho de Jesus Cristo. A autoridade espiritual é para quem passa a madrugada de joelho na presença do Senhor. A autoridade Amém. espiritual não se recebe gritando, batendo as mãos, levantando, embolando pelo chão. A autoridade espiritual se adquire com calo no joelho, com braços levantados, cansados, mas levantados. Essa autoridade espiritual, meus irmãos. Amém. É ela que Louvado faz uma seja pregação Deus. cheia do poder de Deus. É essa autoridade espiritual. Eu me decepcionei muito a primeira vez que eu assisti uma pregação ao vivo, assim, olho a olho, de Padre Jonas. Porque a gente vê Padre Jonas pregando, né, na televisão. E quando eu estava ali diante dele, eu disse, mas Padre Jonas não fala nada diferente. Eu já escutei tanta gente dizendo isso. E o Senhor disse no meu coração, ele fala com autoridade. Porque ele vive o que ele fala. Eita Certamente nós glória. já escutamos muitas pessoas pregando, irmãos. Certamente nós já escutamos inúmeras pregações, pregadores eloquentes. Pregadores até emocionais, que fazem... Hoje está na moda o coaching, né? As pessoas estão aí avançando pelo coaching, buscando, né? Minha gente, fuja dessas coisas. Isso não leva ninguém para lugar nenhum, não. Se eu tivesse tempo aqui, a gente ia falar, né, a respeito disso. Então, pregadores que mexem simplesmente com o emocional. Não estou dizendo que não seja... O emocional não faça parte, o faz. Claro que faz. Nós somos um ser, né? Como diz a palavra de Deus lá em Tessalonicenses, corpo, alma e espírito, nós somos dotados dessas realidades, mas a autoridade espiritual, minha gente, ela leva o pregador a falar e Deus a cumprir aquilo que ele está falando. Diz a palavra de Deus que quando os apóstolos saíam para pregar, o Senhor cooperava com eles através dos sinais. O Senhor honrava o que aqueles homens diziam. Porque eles estavam revestidos de autoridade espiritual. Paulo chegou a dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então nós precisamos dessa pregação cheia do poder de Deus. E o quarto ponto, para a gente... Você me controla com o tempo, tá bom, Júnior? Que eu sou meio desorganizado Certo, com o pode tempo. ficar à vontade, meu irmão, viu? Quarto ponto que nós precisamos fazer é levar as pessoas a rezar com a palavra após a nossa pregação. Se nós pregamos a palavra, nada mais justo do que após uma pregação, nós levarmos as pessoas a deixarem que aquela palavra penetre as suas vidas. As pessoas precisam sair dali envolvidas pelo poder da palavra de Deus.
O autor do livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante como uma espada de dois gumes. E o grupo de oração, meus irmãos, é o terreno. Esse louvor com a palavra, nós introduzirmos a pessoa que está ali no grupo de oração dentro da palavra de Deus, misturar a vida dela, botar a vida dela dentro do liquidificador, junto com a palavra de Deus e misturar para que a palavra possa purificar a pessoa saia do grupo de oração como eu saí. Eu entrei naquele grupo de oração em março de 2007, pensando assim: quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou. Quanto mais eu me entregar aos vícios, mais feliz eu sou. Eu entrei lá assim, às 20 horas. Às 21h30, eu saí de lá pensando assim: eu preciso ser fiel à minha esposa. Eu preciso deixar os vícios porque eles estão me matando. Me diga quem é Amém. que teria o poder de fazer isso. Somente Jesus. Jesus. Somente Jesus, pelo poder da sua palavra. Verdade, Outra meu irmão. pessoa não teria nenhuma técnica de controle mental, nenhum coach, nenhum motivador, nada disso poderia fazer aquilo na minha vida. Somente Jesus, que é a palavra que se fez carne. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, eu louvo a Deus porque tudo se confirma. Essa semana, né, quando eu conversava, né, escutava uma serva do Senhor, uma coordenadora que falava comigo, e eu achei muito interessante, muito lindo, porque o que você está dizendo é só Jesus que muda pelo poder da palavra. É só Jesus que muda, né, o ser humano pelo poder da palavra. Ela dizia para mim assim: antes eu tinha medo de morrer. Hoje eu tenho medo de perder o céu. Né? Veja como Deus muda o ser humano. Eu Muda. louvava a Deus por isso. E eu dizia, minha irmã, louvado seja Deus, minha filha, porque Deus transforma. É Deus que faz isso. E a importância da palavra na nossa vida diária, né? No grupo de oração. Bendito seja Deus. E você saiu do grupo de oração com esse pensamento, foi, meu irmão? Modificado. Saí de lá na terça-feira, o grupo de oração era na terça, na quarta-feira eu cheguei no trabalho. Aí os amigos disseram assim: aí, vamos beber aonde hoje? Rapaz, eu não tô querendo beber mais, não. O cara disse: estás doente? Eu disse: não, eu tô bom. Se eu descobrir um negócio ali, os caras disseram: o que foi? Conta pra gente ir. Eu descobri uma coisa ali, gente. Aí o outro disse: eu não posso ir, não, que eu sou casado. Eu digo: não é isso, não. Eu descobri uma coisa e eu vou dizer para vocês. Mas eu fiz uma propaganda, gente, verdadeira, porque foi a experiência que eu tive. Eu levei os amigos para o grupo de oração, na outra Eita vez. glória! Amém. Eles queriam saber o que tinha acontecido, eles queriam saber o que era que tinha ali naquele grupo de oração. E as pessoas da minha família diziam: pode ter certeza, ele está indo lá atrás de alguma mulher, logo vocês vão ver estourar um escândalo. Os próprios amigos diziam: tem alguma coisa lá, tu está atrás de alguma mulher lá. Eu dizia: minha gente, o que eu encontrei ali não se compara, vocês não têm dimensão disso, não. Amém. Então, essa palavra, Júnior, nós pregadores, nós temos uma grande missão. Não foi aos anjos. Deus poderia ter confiado isso aos anjos. Talvez, não quero dizer porque não sou Deus, né? Deus é Deus. Mas talvez se É. os anjos pregassem, talvez tivesse mais eficácia do que nós. Mas Deus não quis. Deus quis se utilizar, como diz o Papa Bento XVI, de instrumentos insignificantes. Porque é isso que nós somos. Aos olhos do mundo, instrumentos insignificantes. Pois foi desses instrumentos que Deus quis se utilizar para anunciar a palavra de Deus. Para que as pessoas pudessem crer no Evangelho. E nós não podemos pregar outra coisa. O que nós precisamos pregar, nós estamos vivendo a mesma coisa que Paulo dizia: uns pedem sinais, outros pedem provas. Nós continuamos na mesma dinâmica, pregando Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Loucura para uns e salvação para outros. Essa é a Amém. nossa missão. Essa é a nossa missão.
Anunciar o ressuscitado. Engraçado que hoje a palavra, né? O Salmo 18, versículo 9, vem nos dizer: os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. Os mandamentos do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. A palavra do Senhor, né, esclarece os olhos, esclarece a mente. A palavra de Deus, ela transforma, porque a própria palavra, como você já pronunciou muitas vezes, meu irmão, desde o início, né, até esse momento, é Jesus Cristo. Só Ele que pode fazer tudo o que foi já falado aqui nesse momento. Bendito seja Deus. Você pode continuar, os irmãos que chegaram, estão chegando, Deus seja louvado. Né? Quero louvar a Deus, o meu irmão Elton, porque temos uma boa quantidade de coordenadores de grupo de oração presente nessa live. Isso é muito bom para o crescimento dos nossos grupos de oração. Né? Enquanto família carismática, precisamos crescer e resgatar essa identidade, né? Essa graça que é a palavra de Deus em nosso grupo de oração, feita com amor, com unção e na devida forma, de fato, que tem que ser realizada, né? Com muita graça, né? Com muita abertura e entrega. Amém. Pode continuar, meu irmão. Nós não podemos, eu sempre digo às pessoas, uma palavra ficou muito marcante para mim no congresso de pregação online, quando Beatriz, na penúltima pregação do domingo, Beatriz disse assim: muitas vezes nós podemos estar pregando para santos. Olha só a nossa responsabilidade, minha gente. Acho que alguém colocou aqui nos comentários, precisamos ter cuidado porque o grupo de oração pode ser a última oportunidade, não é? Para uma pessoa que vai lá no nosso grupo de oração. É Então verdade. nós precisamos ter essa dimensão, não com medo, não com medo, não. Mas nós precisamos ter dimensão dessa responsabilidade que o Senhor nos confiou. Essa responsabilidade que o Senhor nos deu e que Ele mesmo nos dará a graça. Nós, pregadores, não podemos cair na fantasia de achar que somos nós que convertemos as pessoas, de achar que é a nossa pregação, que é o nosso jeito de pregar, que é a nossa maneira de falar que converte as pessoas. Não, meus irmãos, nós precisamos olhar sempre para João Batista e entender que a nossa missão é só apontar, é só dizer, sigam ele. Se vocês seguirem ele, vocês serão felizes. Quando os discípulos de João deixaram João para ir ter com Jesus, João não impôs nenhuma dificuldade, porque João sabia, eu não sou o cordeiro, mas aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, é isso que nós somos. Amém. Nós somos apenas aqueles que apontam o caminho. Se nós, pregadores, tivermos dimensão disso, que nós precisamos falar a verdade, meus irmãos, para as pessoas. E a verdade liberta. Só que a verdade que nós precisamos pregar para as pessoas é também a verdade da nossa vida. As pessoas não podem se deparar com um pregador no grupo de oração. Aliás, eu quero dizer para nós pregadores, nós não somos pregadores de grupo de oração. Nós não somos pregadores da renovação carismática católica. Nós somos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, nós estamos em constante estado de alerta, na fila de um banco, no carro, no passeio, no restaurante. Nós precisamos estar alertas, porque a qualquer momento vai surgir a oportunidade de nós anunciarmos esse Deus que está vivo e que tem o poder de salvar a vida das pessoas. É isso que nós somos. É Amém. isso que nós somos, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Anunciadores da palavra de Jesus Cristo. E nós precisamos ter dimensão disso. Em 2017, Júnior, eu tive a graça de participar do jubileu da renovação. Sim. E nós ganhamos um presente. Quando estávamos em Roma, fomos informados que iríamos até Assis. Eu tinha o sonho de conhecer Assis. Glória. Assis é uma cidade mística. Linda, linda. E o lugar que eu mais queria ir era na Porciúncula. E eu adoeci nesse dia, eu não pude ir. Tive uma febre muito alta, a equipe ligou para os médicos, aconselharam eu não sair do hotel.
eu fiquei no hotel, era uma doença realmente espiritual. Padre Edmilson da Canção Nova estava no hotel e foi até o quarto rezar por mim. E Padre Edmilson passou bem meia hora rezando por mim. E quando ele terminou, eu tinha molhado todo o quarto do hotel, todo aquele suor saiu, aquela febre foi embora. Foi uma coisa instantânea. Mas já tinha passado a visita, eu não pude ir. Mas fui caminhar pelas ruas de Assis e escutei um guia dizer assim. O guia nos mostrou alguns casarões, porque a cidade está 40% conservada do tempo de São Francisco de Assis. E o guia disse assim, nesses casarões moravam as famílias mais ricas de Assis. E ela disse, aqui acontecia uma coisa interessante. Toda vez que Francisco voltava a Assis, os pais ricos amarravam seus filhos aos pés das camas e fechavam as janelas, porque só precisavam olhar para Francisco. E logo que olhava, abandonava tudo pela causa do Evangelho. Eita glória! Somente Profundo. olhar para Francisco fazia com que eles abandonassem a riqueza, o prestígio, o status, para ir morar com os porcos, para ir morar com os leprosos, para tratar dos doentes, para restaurar a igreja de Jesus. Amém. É isso que nós precisamos pedir para nós. Senhor, dai-nos a graça de sermos santos. Que cada pessoa, ao olhar para nós, Senhor, possa enxergar o teu evangelho, possa enxergar, Jesus, a tua face, e possa sentir dentro do seu coração o desejo de te seguir, o desejo de te buscar, o desejo de mudar de vida. É isso que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Precisamos ser pregadores santos. Amém. Louvado seja Jesus. É verdade, meu irmão. Amém. Precisamos ser esses pregadores. Precisamos de fato, né? Isso é muito profundo. Às vezes a gente pensa assim, a gente se distancia até dos santos, né? Muitas vezes. Eu tenho um costume, Wellington, de quando eu estou com os irmãos, quando eu estou com eles, muitos eu digo até assim, eu louvo a Deus, né, por estar diante de uma pessoa santa. Eu até sinto algo diferente quando estou contigo. Aí tem irmão que até, não. A gente fica até com. Não, é lógico que a gente tem que cuidar para não cair, né, no orgulho de se achar que é algo. Mas assim, a gente tem que pensar da seguinte forma. Temos que pensar como você mesmo falou agora, como Deus falou através de você agora. Nós temos que pregar com a nossa vida. E quando nós pregamos com a nossa vida, isso é autoridade. Isso é demonstrado a presença de Deus. Isso, de fato, vai se expressar como uma áurea de santidade, como uma mística. E querendo ou não, irmão, nós precisamos de estar constantemente prontos para essas situações. E é preciso, né, como o Senhor bem falou através do nosso irmão agora, é preciso estar em todos os lugares, prestes, né, presentes e prontos para que Deus, assim queira usufruir de nós, seus instrumentos, como dizia Francisco, né? Não o nosso coordenador, mas o Papa, ele dizia assim, eu fui chamado para ser servo dos servos de Jesus Cristo. Então a gente foi chamado para isso, como o próprio Francisco de Assis e como cada um de nós que estamos aqui. Amém. Meu irmão, olha, você tem mais uns 7 minutos aí já para entrar na oração. Fique à vontade, viu? Para gente. Eu quero concluir, eu penso que nós precisamos, nesse tempo que nós estamos, não somente por conta dessa pandemia, não somente por conta disso, porque parece que as pessoas colocam tudo, parece que o mundo estava santo antes da pandemia, parece que não tinha pecado, parece que não tinha, não é? E nós sabemos bem a situação da humanidade, o quanto a humanidade voltou as costas para Deus. Bom, se nós que somos pessoas que nos dizemos de Deus, se nós não dermos testemunho do que nós somos, quem é que vai dar testemunho de Deus? Se nós tivermos vergonha de dizer para as pessoas que nós somos santos, ora, as pessoas têm prazer em dizer os seus pecados, as pessoas sentem prazer em se vangloriar da sua vida de pecado. Por que é que nós vamos ter vergonha
de falar que nós rezamos o texto, que nós rezamos o rosário, que nós rezamos 1000 Ave Maria. Por que é que nós vamos ter vergonha disso? Não podemos. E tem mais uma coisa, meus irmãos. Nós não podemos simplesmente nos calar. Nós não podemos ser cristãos só dentro da igreja. Vocês pensem comigo. Se os 12 apóstolos tivessem dito, bom, agora nós já sabemos de tudo de Jesus, vamos aqui, quem sabe, anunciar para nossas famílias. Vamos guardar para nós esse tesouro espiritual. Nós estaríamos perdidos. Foi a coragem daqueles homens. Foi a ousadia daqueles homens. E me permitam dizer aqui. Simples. Pessoas muito simples. Pessoas que, como eu e como você, têm defeito. Esses dias eu estava rezando. O Senhor disse, não te apega tanto a teus defeitos. Olha o que eu estou fazendo em ti. Tu não te conhecias antes. Nós somos pessoas, sim, com defeitos. Muitos a serem corrigidos. E a palavra de Deus aí está para nos modificar. Mas não tenhamos vergonha, não tenhamos receio de assumir o que de fato nós somos. Homens e mulheres santos, chamados à santidade. Não por qualquer pessoa, mas por um Deus que é santo. 3 vezes santo e que habita dentro de nós. Amém. Se nós assumirmos isso, nós vamos fazer a diferença. Mas nós não podemos mais nos calar. Porque se nós nos calarmos, as pedras vão gritar. E nós vamos ser cobrados por isso. Eu não quero ser cobrado por isso. Também não. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, irmão, do pecado da omissão. Eu acho que quando eu estiver diante de Jesus, ele vai dizer assim, meu filho, você falou muita besteira. Tinha coisa que não era para você ter falado, mas você falou. Mas eu estou feliz porque você falou. Porque eu não quero ter o pecado da omissão. De não ter falado. De não ter arriscado pelo evangelho. O profeta diz, eu tenho que falar, eu tenho que anunciar. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não denunciar. Ai de mim se eu não gritar. A palavra diz, aquilo que eu falo para vocês dentro de casa, na sua oração, grite dos telhados para o mundo inteiro ouvir. Ai de mim se eu não anunciar Jesus. É isso, irmãos. Queria convidar você. Gostei da música de fundo, porque eu sou apaixonado por essa música que estava tocando. E foi? Sempre rezo com essa canção. E quero convidar você agora, você pregador, você pregadora, coordenador, né? João disse que tem muitos coordenadores assistindo, participando. Verdade. Eu quero convidar vocês agora a numa atitude de desprendimento. A palavra diz, conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Esse Deus que fala conosco nas coisas simples, no paralama de um caminhão. Foi assim que ele falou para mim. O Senhor está dizendo para você, ele pôs diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tua família é uma porta aberta. Teu grupo de oração é uma porta aberta. O teu ministério é uma porta aberta. A tua casa é uma porta aberta. E o Senhor está dizendo, ninguém pode fechar. Nem pandemia nenhuma pode fechar, nenhum isolamento pode fechar, nada pode cessar o anúncio do reino de Deus. A palavra de Deus não se deixa aprisionar, meus irmãos. A palavra de Deus não se deixa calar. Ele está dizendo, ele pôs diante de nós, de mim, de você, uma porta aberta, porque apesar da nossa fraqueza, olha só que bonito, Deus conhece a nossa fraqueza. Guardastes a minha palavra. Esse guardar aqui não é no sentido de guardar para si. É no sentido de ser fiel à palavra. Você guardou. Você foi como os mártires. Você deu testemunho da palavra. Mesmo quando todas as situações diziam para não dar. Você disse, opa, eu sou cristão batizado no Espírito Santo. Eu bebo do fogo do Espírito Santo no grupo de oração. Eu não vou ficar aqui calado diante dessa situação. Eu vou proclamar, eu vou profetizar. Guardou a minha palavra e não renegou o meu nome. Amém. Vamos rezar juntos. Vamos dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, nós não vamos renegar o teu nome.
Senhor, nós queremos firmar contigo nessa noite o firme propósito, Senhor, de continuar a guardar a tua palavra. Nós queremos, Senhor, firmar contigo nesta noite de hoje um propósito, Senhor Jesus, de dar a nossa vida, Senhor, se preciso for pela causa do Evangelho. Nós queremos, Senhor, consumir o resto dos nossos dias em favor da causa do Evangelho, Jesus. Mas, Senhor, por favor, derrama teu Espírito sobre nós. Sem esse Espírito, Senhor Jesus, simplesmente, sem o Espírito não há evangelização. O Espírito Santo é o agente principal da evangelização. Então derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Derrama, Senhor, sobre nós a tua unção, para que a palavra por nós anunciada seja proclamada com poder para alcançar a vida das pessoas. Para que as vidas sejam transformadas, para que as vidas, Senhor, sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, porque a palavra de Deus nos salva, meus irmãos. A palavra, diz o livro da sabedoria, não foi um vento, não foi a tua palavra que cura todas as coisas, amém, todas as enfermidades, amém, agora, aos pés da palavra de Jesus. Aos pés daquele que fecha e ninguém abre, daquele que abre e ninguém fecha. Todas as nossas dificuldades agora, no exercício do nosso ministério, nas nossas coordenações, nas nossas famílias, toda dificuldade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material, agora sejam submetidas ao poder dessa palavra. E o Deus que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, se manifeste pelo poder dessa palavra agora, na vida de cada um que nos assista e seja alcançado pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim seja. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Senhor. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja Jesus. Que noite, né? Que noite. Louvado seja Deus. Você que está aqui, você que esteve conosco, você que chegou agora, né, já perto, né, desse finalzinho, já chegamos aqui ao final, né? Eu queria aproveitar o momento antes de encerrar, agradecer meu irmão Wellington, Deus te abençoe poderosamente por nos trazer esse resgatar da palavra de Deus em nossos grupos de oração. Semana que vem tem mais live, continua a nossa série Resgatando a Identidade da RCC através do batismo no Espírito Santo. Não vou falar quem vai ser o convidado não, até porque o Espírito Santo ainda vai nos conduzir ele. Lembrando, toda quinta, às 20h30, nos encontramos aqui na RCC, Diocese Nazaré Oficial. Todos os coordenadores que estão presentes, peçam para os servos participarem também, convidem os servos para participarem. Agradeço a meu irmão Francisco, Deus abençoe a todos vocês. E lembrando, o Congresso Diocesano da Diocese Nazaré está chegando de 1 a 2 de agosto. Você participa, viu? Vai sair as divulgações oficiais. Só lembrando a todos os coordenadores, nosso Congresso Diocesano de 1 a 2 de agosto. E pedindo também, como formador, né? Quero pedir a todos para participarem do nosso primeiro Congresso Nacional de Formação Online, que irá acontecer agora esse mês, de 17 a 19 deste mês. Procure saber com seu coordenador, né, o servo, e o coordenador me procure, né, pode me procurar, né, e saber como fazer para participar. Deus abençoe grandiosamente, né? A gente até gostaria de continuar, mas é bom ficar com esse gostinho, porque é assim que é um grupo de oração. A gente vai, vivencia, fica com aquele sabor e continua em casa, continua na intimidade com o Mestre, para que a palavra também em nós se faça carne e habite em nossa vida e saia para o mundo. Deus abençoe e finalizo com as palavras de São Jerônimo, que comecei. Quem ignora as Sagradas Escrituras, ignora a Jesus Cristo. Que a gente possa viver essa palavra hoje e sempre, até a glória celeste. Amém. Vamos permanecer e continuar reunidos, meus irmãos e minhas irmãs, na presença do nosso Deus maravilhoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Wellington, Deus te pague grandiosamente, meu irmão, e a todos os irmãos. Já está finalizando aqui, vou encerrar, senão a gente perde a live. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se encontra na mesa da Eucaristia, no altar da Eucaristia. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, meu irmão. Até mais.